a gente pode se organizar para estudar melhor? Meu nome é Cíntia Próspero e se você chegou aqui, seja muito bem-vindo no canal. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque o método, ele tem de estar em consonância com as demandas deste que é o aluno ou aluna. Nós não temos uma única forma de aprendizagem. Então a gente precisa adequar método aos alunos. Vou contar uma história que eu adoro. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa escola rural, numa cidade aqui no interior de São Paulo. Uma escola rural mesmo, era uma escola pública, municipal, e que ela ficava no meio de chácaras, tá? E aí, eu tinha um grupo de alunos de 1ª a 4ª série que tinha aula de filosofia. E eu contava as histórias e nós fazíamos ali uma série de perguntas, questionamentos e conversávamos sobre as nossas dúvidas, enfim. Um exercício metodologicamente de incentivo à produção de perguntas, né? A levar questionamentos, a pensar quais perguntas eu posso fazer sobre um determinado assunto. E tinha uma história em que uma personagem, uma senhora, ganhava um vaso de ouro que era o prêmio de um concurso. E tinha um dos alunos que olhava para mim e falava: "Prof, você pode me mostrar a imagem do vaso?" Eu falava: "Não, imagine este vaso cheio de flores." E esse menino pediu uma, pediu duas, pediu várias vezes. Eu era resistente a mostrar a imagem porque eu achava que aquilo ia tirar dele a criatividade, né, de imaginar aquela cena. Mas ele foi muito insistente e eu mostrei a imagem. Quando eu mostrei a imagem do livro em que aparecia o vaso de ouro, ele olhou para mim e disse: "Cadê o vaso?" Eu levei um susto. Porque o vaso estava ali, mas ele não enxergava o vaso. Por quê? Porque naquele contexto do campo, ninguém tem um vaso de flores. O único vaso que as pessoas têm na casa delas é o vaso sanitário. Então aquele menino, ele não conseguia conceber que alguém pudesse ganhar um prêmio, um vaso sanitário de ouro. E quando eu mostrei a imagem, ele não enxergou o vaso sanitário, né? Então veja, que interessante as perguntas que ele fez, que bom que ele foi insistente comigo, e como eu tenho que ter a sensibilidade de, nas minhas propostas de atividades, contemplar um mundo que está ao redor dessa criança, que não é um mundo ideal. O aluno não é um aluno ideal. Não é uma situação ideal, né? Então, se aquela criança tem uma dificuldade visual, eu preciso estimulá-la a partir de outros sentidos, né? Se eu tenho... aquela história para mim ficou clássica, porque para mim foi uma aprendizagem para que eu observasse que eu tinha que considerar o contexto daquelas crianças nas propostas e nos textos que eu estava levando, né? Embora fosse uma aula de filosofia, ela tinha que estar ancorada numa realidade que aquelas crianças estavam envolvidas. Então, o método, ele tem que contemplar que criança é essa, que contexto é esse, e principalmente o que ela traz e não o que ela não tem, né? Aqui eu vou tocar num assunto bem sensível para nós professores, que são alunos que por uma série de razões trazem alguns diagnósticos, algumas considerações, algumas letrinhas que os identifiquem, né? Isso não é uma sentença, isso é uma sinalização. E a partir dessa sinalização a gente tem que buscar estratégias que viabilizem e que façam sentido para essa criança, né? Então, o método precisa ter um método, tá? A gente precisa, né? Tem um filósofo importante chamado René Descartes
que ele escreve um texto, hoje seria um tutorial, sobre como funciona o nosso raciocínio. Existem outros filósofos que contestam a visão do Descartes, mas ele vai nos dizer que a gente tem uma estrutura racional já estabelecida e que nós precisamos submeter a essa estrutura os dados da realidade, né? Então ele vai falar sobre evidência. Então hoje, por exemplo, a gente olha para o mundo e não consegue identificar evidências. As pessoas estão olhando para a realidade buscando a afirmação de uma visão subjetiva. Então veja, a gente precisa olhar para as coisas objetivamente, porque senão a gente vive num mundo da fantasia, dados de realidade. A gente precisa começar estabelecendo o que é possível afirmar ou não diante de uma situação problema. Então, não dá para começar a pesquisar nada, estudar nada, sem que aquilo seja pautado numa evidência. Claro, estou voltando e estou falando disso num contexto cartesiano, né? A gente precisa separar as coisas em partes, né? Esse assunto que tem uma evidência, a gente precisa setorizar isso, né? E depois ressignificar cada um deles. Então, tem um método, mas a gente não pode ficar no método pelo método. A gente precisa entender qual é o nosso objetivo e qual é a realidade daquelas crianças, ou de um grupo de adolescentes, ou um grupo de adultos, efetivamente, né? Não dá pra gente... O método não é uma forma que enquadra as pessoas, né? O método é um caminho que tem critérios. Então a gente precisa buscar métodos e estratégias que estejam criteriosamente estabelecidos para a gente construir conhecimento. Se você chegou até aqui, foi por acaso ou teve método? Se inscreva no canal. Até a próxima!